Boa tarde a todos. Nós estivemos aqui um bocadinho em silêncio para vos deixar entrar na nossa sala, que é a sala de todos nós. Quero cumprimentar-vos, quero dar-vos as boas tardes e as boas-vindas ao encontro Rede Escola 2021. A todos quantos ontem estiveram connosco e nos acompanharam ao longo daquelas horas, a todos quantos estão connosco hoje pela primeira vez e também para quem nos continua a seguir desde ontem. Sejam muito bem-vindos. Um abraço grande porque sabemos que temos aqui imensos participantes de Portugal, imensos participantes de países de língua oficial portuguesa, imensos participantes que não estão cá em Portugal, estão em Macau, estão no Brasil e, portanto, um bem-aja a todos. É com muito gosto que, em nome da Comissão Organizadora da rede, do evento da Rede Escola, vos damos as boas-vindas. Hoje vamos ter, tal como ontem, dois momentos muito interessantes depois desta manhã termos tido os nossos workshops. Um abraço grande a todos quantos participaram, também o agradecimento aos nossos formadores que estiveram a dinamizar estes workshops queria dar aqui as boas-vindas também à Dina Coelho e à Paula Costa. A Dina Coelho está hoje pela primeira vez connosco, portanto são intérpretes de língua gestual. Falamos de inclusão, tínhamos que ter essa marca também da inclusão de uma forma mais visível e têm-nos feito, de facto, têm sido uma mais-valia para este momento. Já estou a ver aqui no bate-papo, já tenho aqui testemunhos de que os workshops correram muito bem, que foram fantásticos. Que bom, que bom. É importante que sejam úteis e no final, quando avaliarem o encontro, o que vos pedimos é que tenham, é que de facto avaliem no sentido de nós podermos tirar desse processo as devidas ilações para o futuro e para melhorar ainda, para conseguirmos chegar melhor até vós. Hoje vamos ter dois momentos, dizia-vos também, tal como ontem, uma mesa redonda e um painel. A mesa redonda trabalha em rede com a comunidade, portanto, na linha do que falámos ontem. Iremos ter o agrupamento de escolas de Alcanena. Eu não vou apresentar agora os seus diretores, os seus representantes, isso caberá a quem irá dinamizar, aos colegas que vão dinamizar quer a mesa redonda, quer o painel. De todo modo, agrupamento de escolas de Alcanena, agrupamento de escolas de Marinha Grande Poente, Centro Helen Keller. Será o primeiro momento do dia com a nossa mesa redonda, até às 16h40, até às 16h45. Depois iremos ter um painel de ambientes educativos e tecnologias, depois do nosso intervalo, onde iremos ter o agrupamento de escolas Dom António de Ataíde. Vamos ver os projetos que o Instituto está a desenvolver com diferentes escolas, que se situam em diferentes locais do país. Agrupamento de escolas Dom António de Ataíde, agrupamento de escolas de Santiago do Cacém e agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa. Vamos então dar início à sessão. Bom trabalho, bem-vindos e podemos começar com a mesa redonda. Caro Joaquim, cara Benedita, passo-vos a palavra. Muito obrigado, Estela. Muito boa tarde a todas e todos aqui presentes na mesa redonda e todo o público, digamos assim, virtualmente aqui presente. Quero felicitar tanto a organização deste encontro, pela iniciativa e também pela maneira inovadora como procuraram organizá-lo nestes temas, incluindo uma mesa redonda. Portanto, a ideia de promover alguma interação, enfim, de não seguirmos o estilo mais tradicional de conferências. Um agradecimento aqui aos nossos convidados desta mesa redonda, tanto à
diretora do agrupamento de escolas de Alcanena, portanto, a doutora Ana Cláudia Cohen, ao diretor do agrupamento de escolas da Marinha Grande Poente, doutor Cesário Silva, e à diretora pedagógica do Centro Ellen Keller, a doutora Ana Lúcia Pelarigo. Portanto, muito obrigado por terem aceito este convite, este desafio, e vamos avançar para a mesa redonda. Temos 1 hora e temos de ser rigorosos com o tempo. Nós, enfim, pensámos seguir aqui um pouco, são as palavras-chave do encontro, e que são, no essencial, 3: inovação, inclusão e comunidade, e colocar questões, digamos, a vocês e, no fundo, às escolas que dirigem, relacionadas com estes temas. Então, a primeira questão que vos queria lançar é, pensando no tema da inovação, e aqui importa-nos mais realçar as práticas que são desenvolvidas, e não tanto uma reflexão teórica sobre um conceito que sabemos é complexo e é ambivalente. E a minha primeira questão aos 3, e depois já veremos a ordem, é o que é feito nas vossas escolas que vocês consideram que são práticas, que são experiências, que são projetos, podemos catalogar de alguma maneira de inovadores ou inovadoras. Vou começar pela doutora Ana Cláudia Cohen, pode ser? Do Agrupamento de Escolas de Alcanena. Tem a palavra. Muito boa tarde, queria começar por agradecer o convite, é uma honra estar aqui convosco, e deixa-me dizer-vos que esta pergunta é muito pertinente e que, efetivamente, sejam inovações, sejam as transformações que o Agrupamento de Escolas de Alcanena tem vindo a desenvolver, decorrem muito daquilo que nós somos enquanto organização. Portanto, não transformamos nem mudamos por mudar, mas sim porque a nossa cultura e as nossas características assim o exigem. E deixa-me fazer o enquadramento. O Agrupamento de Escolas de Alcanena é um único no concelho. 1.700 alunos espalhados por 20 estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, em que 65 desses alunos são de 22 nacionalidades. Temos 535 alunos que dão auxílios económicos e mais de 160 com RTPs. E, portanto, temos também famílias de um background socioeconómico bastante favorável, mas eles estão todos, e outras desfavoráveis, mas eles estão todos nas mesmas turmas. Ou seja, sendo agrupamento único, todos os alunos de todas as famílias estão aqui. E todos convivem entre si, quer os filhos, este concelho, deixamos dizer, é um concelho fortemente industrializado, e estão desde os filhos dos donos das fábricas ao mesmo lado, ou na mesma turma que os filhos dos operários, ou dos filhos dos empregados, ou daqueles pais que estão detidos, ou dos alunos que até vivem com outras pessoas porque não estão bem no seio familiar e têm que ser institucionalizados, ou que estão com outras famílias, ou até alunos que estão a assumir funções de adultos, com grávidas de 15 a 16 anos, e portanto, migrantes também, refugiados também, e portanto esta é a nossa realidade, à qual temos de dar resposta diariamente, e todos com uma educação de qualidade. Nesse sentido, a nossa missão, que é desenvolver uma cidadania esclarecida, ativa, empreendedora e responsável, preocupada com o bem-estar individual e do outro, é aquilo que nos norteia. E, portanto, têm sido várias as transformações ou inovações que temos vindo a desenvolver, nomeadamente desde ao nível do desenho curricular, em que, por força do nosso plano de inovação, efetivamente criámos novas disciplinas, como o Matemática, como a Cidadania à Atualidade, como o Laboratório Magalhães, ao nível da concretização curricular, e aí temos um plano vertical da STEM, desde o pré-escolar ao 12º, a par de um plano vertical do desenvolvimento de competências socioemocionais, e também ao nível da própria reorganização da escola, não só dos tempos escolares, mas também dos espaços escolares, que efetivamente criamos espaços e contextos favoráveis à colaboração, como efetivamente as aulas podem ter lugar
fora das 4 paredes, e devem também, estimulamos isso das 4 paredes, que é a sala de aula, sejam elas num prato, sejam elas num palco, sejam elas numa fábrica, sejam elas num laboratório, sejam no pátio, seja numa quinta, tudo que seja no museu, tudo o que suscita a curiosidade e leva os alunos a aprenderem, a produzirem conhecimento e portanto, terem aprendizagens, beneficiarem de aprendizagens eficazes, então nós estamos lá. E é por isso também que criamos ambientes educativos inovadores. Mas tudo isto decorre aqui de uma reflexão coletiva regular. Cada vez que há um problema, estamos sempre a refletir como é que os nossos alunos aprendem melhor e como é que nós estamos a ensinar e como é que podemos alinhar o próprio currículo e esta transformação curricular com as metodologias e com as práticas ao nível da implementação curricular e a forma como avaliamos esse mesmo currículo. Isto porque partimos do pressuposto que o próprio currículo deve ser ele, e a própria avaliação e a sua concretização, obviamente, mas o próprio currículo deve ser ele promotor do sucesso e da integração e da inclusão de todas as crianças e de cada uma, independente da sua proveniência socioeconómica ou as suas características físicas ou cognitivas. E, portanto, estas têm sido as nossas transformações. Criámos uma sala do futuro em 2016, porque achávamos que devíamos confluir a tecnologia, um ambiente confortável e as pedagogias que suscitam aprendizagens mais ativas no mesmo espaço, e queríamos que esta sala contaminasse toda a sala regular, e por isso também criámos um projeto que ele próprio, o Classroom on Wheels, que leva os dispositivos móveis às salas de aula regulares dos 20 estabelecimentos de ensino para que se transformem em ambientes educativos inovadores. Também criámos o Makers Lab, porque achávamos que, efetivamente, a criatividade devia ser estimulada, e aqui através da metodologia Design Thinking, e também já temos agora, mais recentemente, um Arts Lab e um Food Lab, assim um bocadinho improvisado. E, portanto, todos estes espaços, assim como todas as transformações, isso é que é importante, decorrem de necessidades que a comunidade efetivamente diagnostica e tudo que aquilo suscita melhores aprendizagens, de forma que não há resistência quando as implementamos, porque são os próprios alunos, são os próprios professores e são os próprios parceiros comunitários e os pais que todos em conjunto concluímos qual é o caminho e vamos acertando. Tem sido um caminho cheio de transformações desde 2015 até ao momento. Muito obrigado, muito obrigado. Dr. Cesário Silva, tal como, digamos, o agrupamento de Alcanena, portanto, o agrupamento da Marinha Grande tem sido bastante reconhecido nos últimos anos, como estando a fazer um trabalho diferente. Sabemos que cada contexto é um contexto e seguramente o que é feito no vosso agrupamento é diferente em alguns aspectos, pelo menos do que a nossa colega da Alcanena acabou de referir. Quer apresentar o que é que o vosso agrupamento faz de diferente, de alternativo, de inovador, tendo em conta um contexto que é um contexto muito próprio também? Ora bem, muito obrigado, muito boa tarde. Começo por cumprimentar todos os membros que estão aqui a participar nesta mesa redonda, agradecer o convite e cumprimentar também todas as pessoas que estão a assistir. Efetivamente, eu e a Ana Cláudia temos uma gramática que é muito semelhante, porque temos percursos, apesar de estarmos distantes no território, temos feito algumas coisas em prol disto que podemos equacionar de inovação. No fundo, como ela dizia muito bem, para nós a questão da inovação é sobretudo uma questão de atitude. É sobretudo aquilo que resulta de um processo e de um percurso. Nesse aspecto posso dizer-vos que estamos a falar, no caso do agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, de um território educativo de intervenção prioritária. Nós somos um TEIP, e somos um TEIP desde 2012, mas também já em 2012, quando fomos desafiados a integrar a rede de escolas TEIP, eu disse-o publicamente e disse também junto da comunidade escolar que nunca seríamos um TEIP tradicional, mas que seríamos um TEIPS e que no fundo seríamos um território educativo de inclusão e promoção do sucesso. E foi sempre nessa perspectiva que já em 2012
quando tivemos de responder a esta diferença e a esta heterogeneidade dos públicos que diariamente estão nas escolas, assumimos que a questão da inclusão e da promoção do sucesso, e que este sucesso não é só o sucesso académico, é também o sucesso pessoal, teria de passar por algumas mudanças e, sobretudo, alterações. Nestas 10 escolas que integram o agrupamento e que depois temos desde a educação pré-escolar até ao secundário, incluindo também a formação e a educação e formação de adultos, estamos com cerca de 2.800 alunos. Mas dizia eu, tal e qual como a Ana Cláudia também dizia, não é mudar por mudar, é mudar porque efetivamente ou se pensa que é necessário introduzir alterações, ou então fazer a mudança por mudança, o normativo teria feito essa mesma mudança, e não são os normativos que fazem, são as unidades orgânicas e são sobretudo as pessoas que estão dentro delas que as constroem. Nessa medida, no nosso percurso, o termos participado naquele grupo de 6 escolas entre 2016 e 2019, foi o projeto piloto de inovação pedagógica, trouxe-nos sobretudo a capacidade de refletir, discutir, mapear as questões e os problemas e ir encontrando as soluções. Por isso é que, em muitas circunstâncias, quando me perguntam o que é para nós, ou o que é que estamos a fazer neste campo ou neste domínio da inovação, ou o que é que de que forma tem resultado para o próprio agrupamento, resultou numa questão que me parece importante destacar aqui. Resultou, sobretudo, no não ter medo de arriscar, no não ter medo de correr riscos e, sobretudo, pensar que, como este trabalho de avançar, de alterar, transformar, tem muito da reflexão interna, para nós inovar é muito isto, é ter a capacidade de, em conjunto, e quando falo em conjunto não falo só dos professores, falo de toda a comunidade, sermos capazes de alterar algumas das questões que tínhamos identificado. Quando em 2016 muitos dos nossos colegas em discussões nos perguntavam, então, mas porquê é que havemos agora de iniciar um processo e um projeto que não sabemos muito bem onde vamos parar, eu lembro-me que lhes disse uma das frases da música do Geraldo Vandré, quando ele dizia: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E na verdade é isto que nós temos muito que fazer. Não estarmos à espera que as coisas aconteçam, é sermos capazes de as fazer acontecer. Como notas daquilo que tem vindo a ser o nosso processo e a nossa inovação, a nossa alteração, a participação no PIP e depois no plano de inovação, tem sido cada vez mais centrada na sala de aula, cada vez mais centrada nas metodologias da aprendizagem, cada vez mais centrada no aluno enquanto ator principal do desenvolvimento de um conjunto de competências que vão ao encontro daquilo que é o próprio perfil dos alunos e as aprendizagens essenciais. Nesse sentido, também criámos disciplinas novas, nomeadamente aquilo que para nós é verdadeiramente importante, que é a oficina de projetos, onde encaramos o currículo como um instrumento verdadeiramente transversal e onde, através da inclusão de práticas centradas na metodologia do projeto e centradas, sobretudo, em desafios que são lançados aos alunos, podemos implementar, através de pares pedagógicos, porque funcionamos nesta área das oficinas de projetos em par pedagógico, podemos fazer também entre nós a complementaridade, sobretudo a abertura da sala de aula, como deixando de ser aquele espaço mais escondido. A sala de aula é um espaço cada vez mais aberto e onde é possível trabalhar em conjunto. E preocupamos-nos cada vez mais nestas questões da organização e, sobretudo, na questão daquilo que possa ser também inovador, porque inovação não tem muito a ver, às vezes, com aquilo que nós pensamos que são as tecnologias, ou que são só as tecnologias. As tecnologias são um instrumento, uma excelente ferramenta. No entanto, inovar aqui é, sobretudo, ser capaz de responder aos problemas que estão identificados. E quando nos centramos, e este ano foi um ano em que isso foi muito peculiar e muito, muito importante, em todo o processo de transição do primeiro para o segundo ciclo, quando passamos de um regime de monodocência para um regime de pluridocência, e que trabalhamos e continuamos a trabalhar com os professores do primeiro ciclo também dentro das salas do segundo ciclo. E se me perguntam como é que se consegue fazer isto, com que recursos, fazemos sobretudo à conta dos docentes do primeiro ciclo que estão em artigo 79 e que, portanto, estão um ano sem turma atribuída e que se disponibilizam para fazer este tipo de atividades no processo de transição. Também num espírito de alguma diversidade,
temos 2 das nossas escolas onde estamos a trabalhar com o PEDI, portanto, com o programa Escolas Bilíngues, e neste caso de inglês, onde começamos logo muito cedo com a aprendizagem da língua inglesa e sobretudo, percebemos ao nível dos meninos do 3º e do 4º ano, que neste momento falam e têm a aula tanto em inglês como em português, e eles mudam de registro e não notam. Mas tudo isto só é possível fazer, sobretudo, quando entendemos que o processo é um processo verdadeiramente articulado e que esta articulação se faz com múltiplos projetos que funcionam nas escolas, desde o desporto escolar, desde o Plano Nacional das Artes, desde o Plano Nacional de Leitura, desde os projetos de empreendedorismo, desde aquilo que nos parece importante, que é dar voz aos alunos e, sobretudo, ouvi-los e recolher a sensibilidade deles para a melhoria que devemos introduzir, e, portanto, é muito nesse sentido que temos vindo a tentar implementar esta diferença. No fundo, aquilo que me parece importante destacar é que esta diversidade é, sobretudo, uma chave para a criatividade e para a inclusão. Muito obrigado pelo seu testemunho. Tivemos aqui, digamos, a reflexão a partir de 2 exemplos de agrupamentos de escolas públicas. Agora temos um caso diferente do Centro Helen Keller, mas que é, digamos, uma escola que tem uma história já muito grande neste terreno, digamos, da inovação pedagógica. Vou pedir então à doutora Ana Lúcia Pelarigo para, no caso desta instituição, que é bastante diferente dos outros 2 casos apresentados, enfim, pelo seu projeto, pela sua história também, pelo tipo de alunos que tem, e como a memória, digamos, de inovação já tão sólida, o que é que ainda hoje, para o Centro Helen Keller, podemos considerar inovação nas práticas que são desenvolvidas por vós com os vossos alunos? Muito obrigada. Começo por agradecer também o convite e por cumprimentar todos os meus colegas e todos os que nos acompanham. De facto, como foi referido, o Centro Helen Keller é uma escola um bocadinho diferente deste contexto. Não é uma escola pública, é uma IPSS, que tem um caráter particular, portanto, para alguns alunos, mas depois tem o outro lado, que é o lado da inclusão dos alunos com deficiência visual, e que nos confere aqui umas características um bocadinho diferentes. Também estamos a falar de um contexto muito mais pequeno, nós estamos a falar de cerca de 500 alunos, e pronto, desde 1955, que foi quando a escola foi fundada, a escola já por si acarreta um caráter inovador, porque foi fundada exatamente para ser a primeira escola em Portugal a garantir a inclusão de crianças com deficiência visual. Portanto, até então as crianças não estavam na escola, e o Centro Helen Keller foi a primeira escola em Portugal a fazê-lo. Portanto, logo por aí tem uma carga inovadora que está na sua gênese, não é? E, portanto, que fomos tentando sempre ir alimentando. Também concordo com o que disse a doutora Ana e o doutor Cesário relativamente ao contexto. Portanto, no fundo, a inovação pode ser muita coisa, não é? Nós podemos inovar de muitas maneiras, mas de facto faz sentido que o façamos de acordo com as nossas necessidades e com a nossa realidade, e acima de tudo que o façamos conscientes de que, por muito que eu queira ou que eu tenha uma opinião ou uma vontade, se não for uma ação concertada da própria comunidade e dos próprios professores e dos próprios alunos, a sua continuidade no tempo fica ameaçada e posta em causa, não é? Portanto, no fundo, temos que ir fazendo muito este processo de reflexão, de partilha em conjunto, e ir encontrando aqui fontes que nos ajudem a ir avançando aqui na questão da inovação. O Centro Helen Keller assenta essencialmente em 4 pilares que têm a ver com o desenvolvimento cognitivo, como escola que é. Temos a questão ambiental, sempre tivemos na nossa cultura uma ligação muito forte ao meio ambiente. A questão da atividade física,
a importância da atividade física no currículo e nas práticas dos nossos alunos e, naturalmente, a questão da inclusão. E, portanto, só um bocadinho a título de exemplo, e porque não será possível fazer uma abordagem muito específica de cada uma destas áreas, mas nós temos, de facto, vários espaços no exterior preparados para que existam aulas de exterior. Temos 2 salas de exterior já há algum tempo. Uma delas foi agora, com a pandemia, foi melhorada exatamente porque havia essa necessidade de criar ainda mais espaços cá fora. Temos os laboratórios normais de química, de biologia, que são relativamente recentes e que estão equipados. Importa dizer também que não referi há pouco, o Centro Helen Keller tem crianças desde o berçário até ao 9º ano, portanto nós não temos ensino secundário. Pronto, ao nível da inclusão, nós temos, por exemplo, no primeiro ciclo, todas as crianças do 3º e 4º ano aprendem Braille, logo desde o primeiro ciclo. Temos várias atividades ao nível do desporto adaptado, nas quais também somos aqui um bocadinho pioneiros e estamos muito associados a essas atividades. Somos uma ecoescola e damos também muita importância a estas questões ambientais e da árvore. Damos uma importância muito grande à plantação da árvore. Há sempre uma cerimónia importante nesse dia. São atividades que para nós são importantes. Pronto, ao nível da atividade física, temos também vários torneios em que nos envolvemos. Isto depois acaba por estar tudo um bocadinho relacionado também, não é? Quer com a inclusão, quer com a própria comunidade. Temos diversos torneios que decorrem com outras escolas aqui na zona e que se associaram a nós por convite nosso e por insistência nossa, e portanto eu considero aqui um bocadinho uma inovação nossa. E pronto, e temos também, lá está, não estamos aqui ao mesmo nível do agrupamento de Alcanena nesse aspecto, mas estamos também agora a começar a criar aqui uma sala do futuro que estamos a trabalhar nela este ano, para ver se para o próximo ano se já consegue estar operacional. E temos investido também ao nível das novas tecnologias. Os alunos tiveram este ano pela primeira vez os manuais digitais, a utilização dos tablets a partir do 5º ano. Temos informática desde o primeiro ano. E pronto, assim em linhas gerais acho que são estas as principais linhas. Muito obrigado também. Já entramos um bocadinho no tema da inclusão, digamos, era inevitável, especialmente no caso do Helen Keller, não é? Que tem essa história muito forte de inclusão, que é, digamos, a segunda palavra-chave, digamos, agora para esta parte. Iria colocar também a todos, e tendo em conta, digamos, o facto de que o tema da inclusão é um tema central dos debates dos últimos anos. Há um conceito de inclusão também bem mais alargado do que o que era tradicional. Estamos com, enfim, escolas públicas, como já foi dito, têm públicos muito diversificados, não é? Uma delas TAPE. Portanto, a minha segunda questão para todos é: o que é que os vossos agrupamentos, escolas, ou o centro, no caso do Helen Keller, têm feito a este nível para serem escolas cada vez mais inclusivas? Que práticas é que têm sido desenvolvidas? Podemos começar agora pelo Dr. Cesário Silva, talvez, para variar. Ok, então vamos lá ver. Esta é efetivamente uma das questões que hoje em dia para nós se torna mais importante. Ou seja, entender que a escola deve ser uma escola de todos, para todos e ao serviço de todos, obriga-nos, sobretudo, a fazer este primeiro mapeamento daquilo que são as necessidades dos alunos e, sobretudo, entender a sua diversidade. E esta diversidade tem que ser percepcionada
de uma forma muito transversal. Em determinado momento, sempre que sou desafiado a equacionar as questões da inclusão à luz daquilo que é hoje e à luz daquilo que o 54 nos trouxe, penso sempre numa viagem. E penso sempre numa viagem em que, em determinado momento, quase que paralelamente ao tempo que eu vou falando, vou pegando assim numa folha, vou dobrando aqui ao meio, e portanto é como se depois de fazer aqui mais algumas dobragens, eu pegasse naquela minha folha e fizesse dela um chapéu, e que este chapéu que nos leva para a rua e nos leva sobretudo para querer ter todos sobre a sua proteção, continuando depois a fazer este pequeno trabalho, chegamos aqui com mais algumas dobragens e depois percebemos que do mesmo esforço e da mesma folha de papel saímos do chapéu para o barco e estamos agora a flutuar e com novas políticas, novas estratégias e sobretudo naquilo que em muitas circunstâncias nós dizemos na terceira margem, que é onde muitas vezes nós temos que encontrar as respostas. Mas, por um lado, isto é tudo muito interessante, às vezes é preciso fazer uma coisa tão simples quanto cortar e depois voltar aqui a cortar e voltar ainda a cortar, para depois de desdobrarmos, podermos ficar com uma coisa tão simples que é isto e, portanto, no fundo, com a inclusão aqui escrita. Mas isto que é feito assim desta forma simples e feito desta forma quase que ingênua, é a maneira como nós sentimos que a inclusão deve ser entendida. Deve ser prática corrente. Deve estar no nosso ADN. Nós temos 2 unidades para crianças autistas, nós temos cerca de 245 alunos com RTPs, nós temos uma necessidade de cada vez mais podermos intervir precocemente nestes processos da inclusão e daí sermos também uma escola de referência ao nível da intervenção precoce. Mas se somos isto tudo, temos dentro do próprio território de implementar estratégias distintas. E estas estratégias distintas passam sobretudo dentro desta diversidade, não entendermos que os grupos ou as turmas deverão ter características homogéneas. Antes, pelo contrário, combatemos mesmo esse espírito. Somos uma escola também associada a um outro projeto, que é o projeto Included, e, portanto, nesse sentido, temos que diferenciar para incluir e para, sobretudo, responder a estas diversidades. Quando há bocado vos falei nas oficinas de projeto, posso-vos dizer que é talvez das áreas e dentro das disciplinas que criamos onde sentimos a maior inclusão e onde sentimos que todos estão plenamente integrados. E sentimos porque se trabalha muito em metodologia de projeto, se trabalha muito em grupo, estes grupos são muito heterogéneos, muito diversificados e, sobretudo, se complementam todos muito uns aos outros. E esta estratégia da complementaridade é fundamental. E sentimos que mesmo estas crianças que às vezes têm algumas necessidades específicas, conseguem, através deste tipo de trabalho articulado e em conjunto, vir a ultrapassar algumas das questões que podem ser só de natureza emocional, mas outras são muito mais profundas do que a natureza emocional e que têm uma potencialidade, sobretudo ao nível do desenvolvimento da autoestima, da confiança e da capacidade de comunicação. E é muito aí que nós temos sentido que o trabalho do agrupamento tem vindo a surtir efeito. Mas isto só é possível verdadeiramente com excelentes equipas pedagógicas e, sobretudo, também com a EMEI, com uma equipa multidisciplinar que desenvolve todo este trabalho de identificação e, sobretudo, também de adaptação de medidas específicas para cada um dos alunos. E, portanto, quando entendemos esta inclusão,
entendemos-la desta forma transversal. E podemos falar de inclusão, sobretudo na perspectiva de crianças com necessidades específicas, mas podemos falar de inclusão de uma forma muito mais abrangente. Podemos falar de inclusão quando estamos a acolher alunos estrangeiros, e a Ana Cláudia há bocado também dizia que tem alunos provenientes de 22 países, nós aqui temos alunos provenientes de 26 países, temos duas comunidades muito fortes, que é a comunidade que vem da Índia e, portanto, nem sequer utiliza o nosso tipo de alfabeto e, portanto, temos aqui um trabalho fundamental ao nível do português língua não materna ou português língua de acolhimento para podermos ajudá-los a integrar, e este trabalho é um trabalho hercúleo do ponto de vista de crianças que, não tendo dificuldades ou handicaps ao nível da aprendizagem, têm questões ao nível da comunicação, e aqui a inclusão é fundamental para os fazer sentir também pertença. E, portanto, aqui há todo um processo que é necessário não descurar e, sobretudo, olhá-lo de forma complementar e integrada. E ficava por aqui, porque eu acho que depois a Cláudia vai, de certeza, complementar com muitas outras coisas, senão depois nós repetimos e sobrepomos, e depois também ali a doutora Ana Lúcia dará a sua perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva, sendo distinta, riquíssima, porque tem experiências verdadeiramente importantes para a aprendizagem de todos nós. Muito obrigado. Então, aproveita, deixa para passar à doutora Ana Cláudia Cohen e percebermos o que é que o agrupamento da Alcanena, com esse público diversificado, que já há pouco referiu, ainda por cima sendo o único, não é? De facto, tem todas as crianças e jovens, não é? Dessa região, o que é que têm feito para os incluir nesta perspectiva abrangente de inclusão, digamos, que a própria legislação cobre, e que o Dr. Cesário Silva referiu há pouco também. Sim, infelizmente que desde 2018 que o 54 e conjunto com o 25 fizeram muito para, de alguma forma, dar rede ao nosso trabalho, àquilo que nós tínhamos necessidade de fazer, sempre tivemos, com esta singularidade de cada um dos alunos e esta diversidade de públicos a qual temos de dar resposta. E, efetivamente, eu acho que as palavras equidade e inclusão estão cada vez mais enraizadas no agrupamento. Eu até costumo dizer que a inclusão começa a ser um mindset na nossa organização. Isto porquê? E nós vemos a nossa acessão de inclusão em lata, não é o sentido restrito que o Cesário falou, mas é um sentido lato, e nomeadamente também, quando falo de inclusão, relaciona com o bem-estar e também dos docentes, porque nós já caracterizei os alunos, não caracterizei os docentes, que são excelentes, senão não conseguimos fazer o que estamos a fazer, mas são todos eles diferentes. Temos professores ditos inovadores, temos outros que estão sempre abertos a aprender e que dizem que sim, vamos, e temos outros mais conservadores e agarrados ainda muito ao conhecimento disciplinar e não tanto da interdisciplinaridade e com metodologias mais conservadoras, mas que todos eles coexistem e que funcionam bem porque se complementam, tal e qual como o Cesário disse há pouco. Mas todos juntos temos uma visão que construímos, aquilo que queríamos, trabalhar a inclusão no nosso agrupamento. Essa visão co-construída e consegue-se fazer através do conceito de agência. Isto é muito importante, porque cada professor, assumindo a sua liderança, efetivamente consegue investir para que todos juntos, as equipas educativas, construir uma resposta educativa singular, atendendo aos seus públicos, a cada aluno, e que norteada por 4 princípios fundamentais: o respeito pela diversidade de todos e de cada um, a diferenciação pedagógica, que está sempre presente em todas as escolas e, portanto, isto já faz parte, essa tal gestão flexível do currículo e esse conceito de agência e de bem-estar. Conceito de agência que é partilhado também pelo aluno, que o aluno é ele próprio instigado também, não é só ouvi-lo, é deixá-lo fazer escolhas, é de facto levá-lo a tomar decisões e participar das tomadas de decisões estratégicas da própria organização. E, portanto, esta assunção de agência por parte do professor, ao nível da gestão do currículo, inclusivamente e do desenho curricular, porque foram os professores deste agrupamento que construíram os currícula das novas disciplinas e, portanto, são os autores desses currículos, aliado à territorialização do currículo,
e com o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Há aqui alguma coisa que nos distingue ao Cesário e ao agrupamento de escolas da Alcanena, é que de facto nós também, os nossos professores utilizam a pedagogia de projeto e as diversas formas que a pedagogia de projeto pode assumir, as diversas metodologias, mas dentro das próprias disciplinas. Não temos uma oficina mas dentro da própria aula, seja no secundário, biologia ou geologia, seja no português, no primeiro ciclo, dentro da própria aula. Portanto, os alunos efetivamente tratam muito, porque esta questão do bem-estar e da territorialização do currículo preocupam-se, observam os problemas da comunidade e são de alguma forma instigados desde o primeiro ciclo a desenvolver projetos que deem resposta a esses mesmos problemas, até porque nós temos um passivo ambiental enorme. Portanto, o antropoceno e as alterações climáticas são o nosso tema deste ano e os alunos, todos eles, estão envolvidos no desenvolvimento dos projetos e desde os 6 anos, que são eles que definem os temas, os problemas a que vão dar resposta, que formulam as hipóteses, que definem as variáveis e que apresentam os resultados na turma, na escola, na comunidade e muitas vezes em seminários nacionais e até internacionais. E, portanto, esta coagência entre professor e aluno, em que os critérios são definidos em conjunto e em colaboração e negociação entre ambos, tem sido muito importante. E que, se é fácil desenvolver um projeto no primeiro ciclo, até porque a monodocência e alguma coadjuvância proporciona isso mesmo, e a integração curricular, há um salto qualitativo na transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo, e que, às vezes, o sentimento de pertença perde-se quando se passam para vários professores e até se muda de escola, ou, no nosso caso, de aldeia para a vila. E é uma mudança abrupta, porque deixa de ir para a escola para ir ao autocarro, sozinho, um aluno com 6 anos. O que é que nós fizemos? Integramos as artes. E temos um projeto no âmbito da STEAM, no segundo ciclo, com 3 artistas residentes, em que trabalham a matemática, as ciências, o português, a história, portanto, de forma alternada, com o professor da disciplina, mas com artes. E é através das artes que os alunos desocultam os seus talentos. E, portanto, esta transição é facilitada por esta integração muito forte de uma componente artística, em que cada um vai colaborar e vai desenvolver os projetos de acordo com os seus talentos. Porquê é que nós procuramos aqui? É que queremos que todos os alunos que entram no nosso agrupamento desde os 3 anos e acompanhamos, também temos ensino noturno e estão nos centros qualificados, é que eles desenvolvam um projeto de vida consentâneo com o seu perfil. Mas mais do que isso, é que cada aluno, a educação adequada, de qualidade que nós queremos dar, é que cada aluno consiga atingir o seu potencial. E por isso, quando há pouco tempo estive a representar, na semana passada, Portugal na OCDE, como painelista, a falar de equidade e inclusão, disse que há uma coisa que nos demarca das escolas europeias. As escolas europeias veem equidade e não falam tanto de inclusão, mas para eles inclusão é tratar dos problemas parcelares, ou seja, eu tenho aqui alunos com necessidades de aprendizagem e, portanto, consigo que eles aprendam, o problema está resolvido. Ou tenho alunos de famílias desfavorecidas e tenho que conseguir que eles tenham sucesso. Nós em Portugal não é assim. É de facto a diversidade e a convivência desta diversidade com todos. E eu numa turma, se tenho alunos de 20 no secundário e se tenho alunos de 5, tenho que saber diversificar para que todos aprendam. E portanto, o tal engagement que o professor tem que conseguir dos alunos tem que ser tanto para aqueles que têm mais dificuldades, como para aqueles que não têm dificuldade nenhuma. Isto é inclusão, é para todos, não é para um corte dos alunos, mas é para toda a comunidade. E quando associamos inclusão ao bem-estar, e preocupamos-nos com o bem-estar de cada um, não só de cada aluno, das necessidades que tem em casa. Tivemos na pandemia a levar a casa 200 almoços por dia, inclusive ao fim de semana, e outras situações que tivemos que fazer. Também nos preocupamos com o bem-estar dos professores, e é por isso o trabalho em rede, não é? E as próprias mentorias, não só entre alunos, mas também de professores, essa colaboração cada vez mais crescente, porque este sentimento de inclusão vai muito para além daquilo que
às vezes querem estigmatizar que ser só para os alunos com necessidades educativas. Há muito para além disso. E por isso é que eu acho que, efetivamente, estamos a começar a caminhar largos passos para que isso seja, de facto, um mindset. Muito obrigada, já. Muito obrigado. Doutora Ana Lúcia Pelarigo, já vimos há pouco que o ideal de inclusão está nas origens do Centro Helen Keller. O público de alunos é certamente diferente dos agrupamentos de escolas que vimos. Digamos, que práticas têm neste momento de inclusão com os alunos com problemas de visão e com todos os outros alunos que também fazem parte do vosso centro? Bem, nós, como qualquer escola, a diversidade hoje em dia existe, e ainda bem que existe, e tem que ser encarada como uma mais-valia, e independentemente do número, se temos muitas crianças ou menos crianças com questões em situação de necessidade, de carência ou de países estrangeiros, basta que haja um. Não é? E nós temos que promover a sua inclusão. E para nós, de facto, a inclusão, assim, descrita de uma forma muito ingênua e muito básica, não é mais do que o respeitar o outro. E, portanto, no fundo, é todos nós, e esta é a nossa forma de estar na escola e na vida em geral, é que todos nós temos grandes potencialidades e todos nós temos grandes fragilidades. Todos nós precisamos de ajuda em alguma área ou em algum momento da nossa vida e todos nós somos capazes de ajudar o outro também em alguma altura ou em alguma área. E, portanto, posto isto, nós tentamos sempre trabalhar neste conceito. Para nós o importante é que os nossos alunos e obviamente que os nossos funcionários também, pronto, que estejam felizes, que se sintam bem. Todo o resto vem por acréscimo, não é? Se as crianças se sentirem bem, se estiverem felizes, se sentirem verdadeiramente parte do processo e da equipa, naturalmente que as aprendizagens seguem depois, não é? E portanto, em termos da inclusão e reforçando aqui, eu acho que é importante, eu queria deixar esta mensagem bem clara. Para nós, a inclusão é transversal, é uma inclusão, é para todos. No entanto, e enquanto Centro Helen Keller, se calhar a mais-valia que eu posso trazer aqui hoje terá a ver com a questão da deficiência visual, que será um bocadinho a nossa especificidade e penso que para quem está a ouvir também pode ser a área que tenha mais interesse. E, portanto, nós temos na escola, nós temos uma equipa multidisciplinar, residentes, chamamos-lhe assim, extensa. Portanto, nós temos a tempo inteiro na escola 3 professores de educação especial, 2 psicólogas, 2 terapeutas da fala, uma terapeuta ocupacional, uma técnica de orientação e mobilidade, 2 professores de braille. Portanto, são pessoas que estão a tempo inteiro e que trabalham, obviamente, por exemplo, a equipa de psicologia não trabalha, ou a terapia da fala não trabalha exclusivamente com as crianças com deficiência visual, não é? E acabam por abranger outras crianças também. Mas muito virado para a deficiência visual. E nós, de facto, temos, quer a nível de recursos humanos, que, como já referi, quer a nível de recursos materiais, desde máquinas de braille, linhas braille, software específico, CCTVs, ampliadores. Portanto, nós temos uma série de materiais à disposição para podermos trabalhar com os alunos. Os alunos têm apoios específicos, individualizados, digamos assim, mas também têm apoios a funcionarem dentro da sala de aula, que é aquilo que nós privilegiamos, é que sempre que possível funcionem dentro da sala de aula. Nós temos nas nossas turmas, em muitas turmas, temos crianças a trabalhar com caneta e papel, crianças a trabalhar com máquinas de braille, crianças a trabalhar com computador. Pronto, ao início ali aquele primeiro impacto, o barulho da máquina de braille, cria ali alguma diferença relativamente ao que possam estar habituados, mas depois flui lindamente. Pronto, os nossos professores também acabam por ter todos formação em braille quando vêm para a escola, exatamente para conseguirem acompanhar os alunos, independentemente, claro, dos professores de braille mesmo, que fazem um trabalho muito mais específico nessa área.
E depois parece-nos também importante referir que, mesmo a nível entre colegas, nós fomentamos muito esta questão da parceria e, portanto, as crianças trabalham muito com guias, portanto, haver um colega que se oferece para acompanhar o colega, por exemplo, ao nível do refeitório, levar o tabuleiro, algumas destas atividades, assim como nas próprias sessões, quer de braille, quer de terapia da fala, por exemplo, em que eles podem convidar um colega a ir com eles, a fazer o trabalho com eles, a desenvolver. Portanto, os que vão e que não precisam acham piada e acham giro e acabam às vezes até por ser fatores que ajudam depois a que tenham conversas fora do contexto, a que se tornem mais amigos, mais próximos e, portanto, trabalhamos um bocadinho a inclusão desta forma, pronto, neste caso específico. Muito obrigado. Eu, talvez antes de uma última volta sobre o último tema, digamos, da comunidade e do trabalho em rede, creio que já temos alguns, e para não corrermos o risco de não haver participação do público, creio que já temos algumas perguntas feitas aqui aos nossos intervenientes, e eu iria pedir à minha colega, a professora Benedita Melo, para as recolocar, para termos, digamos, agora esta dimensão também interativa, antes depois de, havendo tempo, na última parte, falarmos um pouco da comunidade. Benedita. Muito bem, então aproveito e cumprimento todos os presentes, aqueles que vejo e os que estão atrás do chat. Tem sido uma conversa muito interessante, mas também temos aqui perguntas muito boas e vale a pena por isso colocá-las. A primeira pergunta, que eu não percebo porque não consigo ver, foi feita pelo Jorge Veloso, já descobri, e penso que de alguma forma a doutora Ana Cláudia já respondeu, que era a pergunta que de alguma forma pedia aquilo que, no fundo, o que toda a gente quer saber. Está bem? Sim, senhora, mas como é que fazem? Têm essas preocupações todas, mas como é que operacionalizam? Que caminho seguem? E eu penso que em grande medida a doutora Ana Cláudia já respondeu, mas se o Jorge Veloso nos estiver a ouvir e achar que ainda faz sentido fazer mais alguma pergunta, talvez ainda consigamos. Depois da parte do António Castelo Branco, que cumprimenta muito especialmente os amigos da Ana Cláudia e Cesário Silva, levanta uma questão pertinente, que é a questão de, apesar da inovação e apesar de ser cada vez mais possível haver um trabalho colaborativo, um trabalho de co-docência, na verdade, o ensino de classe, maioritariamente homogéneo, continua a ser dominante. E isso levanta como problemas, como bem sabemos, uma grande uniformização das normas escolares, dos espaços e tempos escolares. A pergunta concretamente é como é que pensam ou têm procurado flexibilizar o tempo e o espaço. Na verdade, como é que conseguem desmontar a estrutura rígida das turmas e dos horários da escola? Esta é a primeira pergunta. Se calhar começamos pela doutora Ana Cláudia e depois passamos para o doutor Cesário e seguir-se-á depois uma pergunta também para todos. Eu dos passos também acabei por, de alguma forma, responder. Portanto, para nós, a sala de aula é tudo aquilo que suscita a curiosidade e que suscita a aprendizagem nos alunos e, portanto, tanto pode ser no espaço exterior da escola, como pode ser numa unidade fabril, como pode ser numa serra, como pode ser à beira do rio. E, portanto, tudo isso, levar os alunos para o exterior, para aquilo que faz sentido, da abordagem do currículo que se está a fazer, ainda por cima que nós temos uma forte integração do currículo local, toda essa integração faz sentido. Por outro lado, os espaços que criamos e que são espaços diferentes, que permitem fazer outras situações e que estimulam a colaboração, estimulam a comunicação. Isto também, efetivamente, tem facilitado essa questão, para além das parcerias que temos, nomeadamente aquelas que são mais presentes, que é o Centro Ciência Viva, desde o pré-escolar também ao Conservatório de Música e à Associação de Materiais Diversos. E isso ajuda a, de facto, criar espaços diferentes e formas de abordagem diferentes.
nós temos mesmo o conhecimento, o aluno, gostamos mesmo que o aluno assuma, vista o papel de cientista ou de historiador, e é por isso é que eles vão uma semana para o Centro de Ciência Viva ter aulas durante uma semana, mas também têm contactos com Ciência Viva, seja na escola, seja à beira do rio, quando vão recolher amostras da biodiversidade que está na nascente ou que está num lago aqui do concelho e que faz sentido para esse projeto. Isto relativamente aos espaços, não é? Por outro lado, os tempos, nós, com o nosso nível do plano de inovação, fizemos algumas alterações naquilo que fazia sentido na nossa matriz curricular, mas também, para além disso, cada equipa pedagógica tem autonomia para alterar os horários, que obviamente que isso é supervisionado pela direção, para efetivamente haver uma justaposição ou uma aglutinação de algumas disciplinas em que os alunos, por exemplo, ou estão todos a trabalhar juntos, agora com a pandemia é um bocadinho diferente. Acontecia muito no 5º e 6º ano, às vezes estavam 100 e tal alunos a trabalhar, uns na rua, outros no ginásio, a trabalhar para o mesmo tema aglutinador, mas de formas diferentes. Mas também tínhamos muitas vezes os alunos que, pelos seus interesses, eram mais coincidentes com os projetos de outras turmas, e eles deslocavam-se da sua e faziam um par com os outros alunos das outras turmas, e portanto desbatiam-se. Isto porquê? Porque as turmas estão em equipas pedagógicas, os professores são os mesmos, por exemplo, 3 turmas são os mesmos, o que permite em que haja esta circulação entre alunos. A pandemia não facilita nada disto, não é? Portanto, temos que aqui arranjar algumas estratégias e os pais perceberem que, apesar de tudo, é um local seguro e que permitem estas situações, mas com muito mais cautela do que fazíamos antes de março de 2019, portanto, agora as coisas têm sido mais dificultadas, mas sempre tivemos esta integração curricular, aulas lecionadas por 2 e 3 pessoas de disciplinas diferentes. Aliás, o nosso dispositivo de intervisão pedagógica, neste momento, chamamos de interdisciplinar, porque tem que ser sempre a pares, ou trios até, mas disciplinas diferentes, que é para, efetivamente, enraizar e depois debatermos em pedagógico o que é que de facto surte mais efeito em termos de aprendizagem dos alunos e também do ponto de vista da satisfação do professor, que é para traçarmos o caminho a seguir. Muito bem, muito obrigada, Dr. Cesário. De uma forma também muito rápida, posso-vos dizer, por exemplo, que funcionamos no caso do primeiro ciclo, já com 2 das nossas escolas em que a organização já não está feita por turmas, a organização está feita e é feita com base nas atividades, com base nos grupos que se podem reorganizar em função dos vários anos de escolaridade ao longo do dia e ao longo da semana, havendo momentos em que estão todos juntos e trabalham em assembleia e havendo momentos em que estão separados. E, portanto, essa questão da organização da turma, sendo ela inicialmente uma estratégia muito rígida, está também diretamente relacionada com o espaço e, portanto, tivemos que introduzir esse mecanismo de flexibilidade com resultados muito positivos no primeiro ciclo, sobretudo quando temos alunos do 4º ano a trabalhar às vezes com alunos do 1º e do 2º e a poder transmitir-lhes eles próprios esta experiência daquilo que é o saber deles e, portanto, nesse sentido, é o pôr em prática as aprendizagens. No caso do 2º ciclo, tal como a Ana Cláudia também disse, nós funcionamos com as equipas pedagógicas, não com 3 turmas, mas com 4 e com 2 a 2 em espelho e, portanto, quando chegamos, por exemplo, à parte da oficina de projetos, estão as 4 turmas e as turmas também se reorganizam em função dos projetos que estão a desenvolver, os alunos podem circular, os professores vão sendo os mesmos também, portanto, nesse sentido, há esta flexibilidade. Quando entramos no projeto de inovação no PEPIP, uma das questões que fizemos, que introduzimos logo de raiz, foi no caso do 2º ciclo, aquilo que são as disciplinas e que estão afetas aos mesmos grupos, a serem atribuídas a um só professor, por exemplo, quem dá matemática dá ciências, e isto permite também que o próprio professor flexibilize o seu horário para que passe a ter um maior número de aulas. Introduzimos, no caso do 2º ciclo também, nas ciências, o desdobramento da turma para o ensino experimental das ciências, e, portanto, também é fundamental que possamos, com grupos às vezes mais reduzidos, trabalhar de uma outra forma. Ou seja, nós não estamos a inventar a roda está inventada. Todos nós, às vezes, temos a noção
de que aquilo que estamos a fazer hoje já foi feito noutras alturas, e em muitas circunstâncias o que pode variar aqui é a intencionalidade com que o estamos a fazer e, sobretudo, a finalidade que colocamos nesta nova forma de organização. O trabalho entre os professores das várias disciplinas é fundamental, sobretudo para se complementarem e para poderem partilhar práticas. Falar de metodologias diferenciadas e falar de metodologias de projeto é também permitir que os professores em conjunto aprendam uns com os outros e, sobretudo, sejam capazes de ganhar confiança neles próprios. Eu costumo dizer, e mantenho isto que digo sempre, eu não acredito em professores resistentes à mudança, eu não partilho dessa visão. Eu acredito que existem professores que eventualmente não vão por outro caminho porque não o conhecem. E, portanto, quando trabalhamos em pares e quando podemos constituir pares que, de forma colaborativa, partilhem uns com os outros o que sabem, a complementariedade do trabalho sai, para além de tudo, enriquecida, mas, sobretudo, muito mais segura, permitindo depois processos de contaminação para as disciplinas onde os próprios professores depois vão estar. Muito obrigada. Doutora Ana Lúcia, eu não tenho, penso que a pergunta era dirigida para mim também. Sim. No fundo, não tenho muito a acrescentar. Nós estamos neste momento, ao nível do primeiro ciclo, é mais simples, de facto, esta flexibilização. Se calhar não tanto de horários, até porque o próprio horário tem impacto no trabalho dos professores, não é? Dos docentes, que têm um horário também eles estabelecido e, portanto, não é tão fácil mexermos na questão dos horários. A questão dos espaços e das turmas, sem dúvida, nós na escola tentamos trabalhar em espaços diversificados. Falei há pouco na questão das salas de exterior, da sala do futuro que está a ser feita, a própria biblioteca, os laboratórios. Portanto, em termos de espaços, tentamos criar essa diversificação. Em termos de turmas, sem dúvida que continua a haver uma rigidez no grupo turma. No entanto, eu penso que o caminho também se faz caminhando e estamos a caminhar no sentido de haver essa maior flexibilidade. Nós, ao nível do primeiro ciclo, também já temos alguns momentos em que fizemos coincidir, ou tardes ou manhãs, em que os alunos podem, neste momento, apenas por ano de escolaridade, portanto, haver esta mistura entre alunos de diferentes turmas no mesmo ano de escolaridade. Mas estamos a trabalhar já para o próximo ano letivo, que vamos avançar com o primeiro ciclo e vamos ver se, eu acredito que consigamos também a nível do segundo e terceiro ciclo, tentar esta questão de fazer coincidir horários de professores e de determinadas disciplinas para que os alunos se possam inscrever nas disciplinas que gostam e aí passamos a trabalhar nesta vertente de ciclo e não de ano, nem tão pouco de turma. Portanto, é este um bocadinho o trabalho que estamos a fazer neste momento. Pronto, mas tudo isto, obviamente, obedece a matrizes curriculares que existem, não é? Portanto, há um número, uma carga horária que tem que ser respeitada em determinados, nas diferentes disciplinas e, portanto, às vezes o processo não é tão simples ou tão rápido como idealizávamos, mas acho que é possível. Muito bem, muito obrigada. E como bem dizes, o caminho faz caminhando e parece que vão no ótimo sentido. Há aqui uma outra questão que é muito interessante e sobre a qual, quando vos estava a ouvir há pouco, também estava a pensar. Dá-me a sensação que um dos segredos, se quisermos, andarmos à procura de segredos ou de fórmulas para os bons resultados e para as práticas que têm implementado, decorre muito da capacidade que têm de fazer uma coisa que parece ser muito difícil, que é construir uma ideia de bem comum, pôr os professores, pôr a comunidade de acordo. Ora, a questão que o Dr. Paulo André coloca aqui tem exatamente a ver com isto. Ele pergunta muito concretamente qual é a vossa percepção sobre o que é que efetivamente mudou desde o 54, o que mudou na sala de aula e em que medida é que acham que ocorreram alterações significativas
relativamente ao modo como os professores percepcionam o conceito de inclusão. No fundo, trata-se de, parece-me a mim, perguntar qualquer coisa como é que conseguem que todos partilhem da mesma visão? Como é que conseguem fazer esta coisa mágica, de pôr todos de acordo? E, sobretudo, da nova concepção de inclusão que está muito patente no decreto. Eu não sei se posso começar a falar, mas lá está. Eu acabei por frisar um bocadinho isso. Nós temos reflexões coletivas regulares, não é? Todos os processos são mapeados e são trabalhados por todos. Não há nenhum professor que fique de fora. Assim como os pais, tudo o que é estratégia, que os pais têm 4 associações de pais e chamam-os também para essa discussão. Assim como os alunos também são chamados para essa discussão. O que é que acontece? A visão é co-construída, não é? E só depois é que é partilhada e apropriada. Mas há que dar tempo para professores, alunos, pais, comunidade se apropriarem. E isso é importante, porque nós não podemos caminhar e, mesmo que eu pense que a luz é aquela, se não vem ninguém atrás de mim, não posso avançar. Eu só posso... Aqueles que trabalham no agrupamento de escolas de Alcanena se apropriaram, acreditam que a visão é esta e se apropriaram dela e querem caminhar nesse sentido. Porque o caminho tem que ser com a escola, com quem cá está, com quem se sente, com quem trabalha com os alunos, com quem interage todos os dias com os pais. E por isso, o curso 54 foi muito claro, a discussão que nós já tínhamos, as práticas que tínhamos foram antes do 54, apesar do 139 falar em rigor e excelência e do aluno médio, todas essas questões, e nas disciplinas, aquelas que eram as ditas privilegiadas, não é? E deixando as expressões de lado, nós com o público que temos não podíamos, não é? Tínhamos às vezes trabalhávamos sem rede, mas é assim, agora não, de alguma forma a legislação está toda ela em confluência, portanto o 54 e o 55, e temos rede para estas inovações ou estas transformações com flexionadores na sala de aula. A questão é complexo, porque às vezes quando eu penso que isto que algum conceito, alguma prática está enraizada, toda a gente já se apropriou, qual é o meu espanto que parece que há uma regressão. Então qual é o meu papel enquanto líder? É sempre ser este entusiasmo, esta motivação, e tentar ver aqui qual é a outra estratégia para levar a refletir de outra forma, mas que os professores cheguem à mesma conclusão desta necessidade e fazer este refresh. E por isso também para a contaminação se dar e estimular este trabalho em equipa é fundamental. Agora mudou muita coisa, e nomeadamente eu acho que íamos ainda falar, não sei se vamos manter as questões, sobre a comunidade, e eu queria me guardar para essa, se não houver, então eu depois falarei e completarei, mas efetivamente mudou tudo. Nós estávamos um bocadinho às vezes divorciados da comunidade e dos parceiros comunitários, havia até aquela coisa da escola somos só nós e não os outros, não é? E nós é que decidimos, ainda há, porque costumamos preservamos a nossa autonomia, mas isso, a autonomia é diferente. Agora, trazer os parceiros para dentro da sala da escola, como fazíamos, não fazíamos. Neste momento, eu acho que nós estamos a trabalhar nesta agência coletiva com os parceiros em prol do bem comum e da missão que é de facto o desenvolvimento da tal cidadania esclarecida, preocupada com o bem-estar individual e também do outro. Doutor Cessário. Em relação a esta questão, deixar só 2 ou 3 notas que me parecem fundamentais. E efetivamente há um projeto educativo que também é fundamental quando estamos a pensar naquilo que é a orientação e a visão para a escola, mas há sobretudo depois um ganho que cada um dos profissionais e dos professores vai adquirindo à medida em que percebe que trabalhando de forma articulada, em conjunto, de forma comprometida e sobretudo, vendo que isto tem impacto nos resultados e no sucesso dos próprios alunos, as pessoas acabam por perceber que o seu trabalho é um trabalho que as envolve e sobretudo, que traz ganhos diretos para os alunos em primeira instância, mas também traz ganhos diretos para os professores, porque se os professores veem que o seu trabalho tem resultado, pois investem muito mais e, portanto, aí a nós, direções, cabe-nos também fazer esse estímulo e, sobretudo, o reconhecimento do impacto
que este trabalho cooperativo e colaborativo tem naquilo que é a vida da própria escola. Obrigada. Doutora Ana Lúcia? Bem, no fundo, o 54 veio dar-nos uma maior liberdade para assumirmos as medidas e a diferenciação que já fazíamos e as adaptações e as adequações que já fazíamos. Na prática, não nos trouxe, a nós, escola, não nos trouxe grandes alterações ou grandes novidades. Claro que as houve. É difícil, eu concordo com o que já foi dito relativamente a esta questão da reflexão e de ser uma questão partilhada com todos, mas voltando um bocadinho ao início da minha intervenção, a questão da inclusão é uma questão de sermos, não é? Quando sentimos, quando temos verdadeiramente respeito pelo outro, quando temos empatia, quando nos conseguimos colocar no lugar do outro, a inclusão acontece naturalmente e sem grandes fórmulas e sem grandes normativos, não é? Ou sem haver necessidade de fazer grandes normativos. Não sei, deixo aqui algumas interrogações se será... Portanto, há um processo que se vai fazendo. Houve muitas reuniões, houve muita desconstrução do que era o 54. Na prática e em sala de aula, de facto, parte um bocadinho da sensibilidade de cada um. Não será assim tão linear pôr todos os professores com o mesmo olhar ou com a mesma visão. E por isso é que não lançamos... não recebemos, neste caso, na escola, um 54 e a seguir cada um segue a sua vida, não é? Portanto, é preciso continuar a trabalhar em conjunto. Aqui a equipa, a EMAI tem um papel importantíssimo, foram feitas muitas formações, numa primeira fase, mesmo para adquirir informação, para lermos em conjunto, para percebermos o que é que aquilo queria dizer. E depois a seguir houve vários grupos de reflexão também para percebermos estratégias, como é que poderíamos trabalhar. Portanto, nós fazemos um esforço e para nós o trabalho colaborativo passa por aí, não é? No fundo, e pegando aqui um bocadinho na ilustração que o Dr. Cesário fez há pouco do barco, não é? É estarmos todos no mesmo barco. Não estamos todos na mesma posição do barco. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas estamos todos juntos. E, no fundo, é equilibrarmos-nos um bocadinho a todos e ampararmos-nos neste processo conjunto. Benedita. Muito bem, eu sei, estamos em cima do tempo. Chamaram a atenção para isso e, se calhar, teríamos que parar, fazendo uma última volta muito rápida com os três intervenientes e onde, muito telegraficamente, se quisessem acrescentar alguma coisa sobre a ideia de comunidade e o trabalho em rede que fazem com a comunidade, fariam, mas tem de ser mesmo muito breve para terminarmos e para respeitarmos o intervalo. Pode ser? Podemos agora inverter, começamos com a doutora Ana Lúcia, talvez. Alguns segundos para... Sim. Pronto, relativamente à comunidade, nós temos tentado também baixar aqui um bocadinho os muros da escola e passarmos para fora da escola e trazermos o que está lá fora cá para dentro também, não é? Portanto, ter aqui um bocadinho esta dupla vertente. Por um lado, é importante que os alunos sintam que o seu trabalho não se restringe àquilo que aprendem numa disciplina dentro da sala de aula, portanto é preciso criarmos estas pontes. Eles precisam de aprender português porquê, precisam de aprender matemática porquê, e transportar isto para o exterior. E por outro lado, fazermos uso dos recursos que temos na comunidade e trazê-los cá para dentro. Eu assim só, e mais uma vez pegando naquilo que nos foi pedido, que era trazer exemplos práticos, eu divido aqui a questão da comunidade em três áreas. Portanto, uma comunidade a que chamei nuclear, que no fundo é a nossa comunidade interna, é a escola dentro da própria escola, e aí nós tentamos reforçar os laços
entre todos, criamos atividades que envolvem professores e alunos em diferentes contextos para que não se crie, até para criarmos diferentes imagens, não é? Para não termos a imagem que aquele professor é tão sério, ou às vezes outros contextos, torneios entre alunos e professores, algumas atividades, algumas festas, portanto criar mesmo atividades team building entre todos os professores, auxiliares, etc. Portanto, fortaleçam os laços sobre os quais podemos depois desenvolver uma comunicação mais fluente, uma partilha mais à vontade, porque esta questão da colaboração tem muito a ver com isso, não é? Eu expor-me, eu pedir ajuda, eu ajudar sem ser demasiado altivo e, portanto, é importante para nós também trabalhar essa parte. Depois temos, ao nível da comunidade, que envolve diretamente os encarregados de educação, nós temos uma série de atividades em que trazemos os pais para a escola, desde logo em atividades mais descontraídas, como temos, por exemplo, o arraial no final do ano, em que nos juntamos todos, toda a gente assa febras e toda a gente convive e dança em conjunto, até situações um bocadinho mais formais, em que convidamos os pais a fazerem uma série de atividades na escola, desde os mais pequeninos até aos mais velhos, desde atividades de brincadeiras do seu tempo, ou falar da sua profissão, trazer outros familiares para fazer uma receita com os alunos, enfim, várias questões. E depois temos aquela questão da comunidade mais alargada, que tem a ver com uma série de protocolos que estabelecemos com a comunidade. Estamos envolvidos também num projeto da Junta de Freguesia de Belém, que é as Escolas com Voz, que pretende reunir todas as escolas da freguesia e desenvolver trabalho em conjunto em prol da freguesia. Temos também uma participação na Rádio Belém dos nossos alunos, em que eles percebem também este contexto da rádio. Pronto, temos uma newsletter, pronto. Não me quero alongar mais, depois se houver mais interesse partilho com todo o gosto. Muito obrigado. Doutor Cesário, muito rapidamente, vamos ter de acabar. Bom, então, de uma forma muito rápida, efetivamente o papel dos parceiros é fundamental. A doutora Ana Lúcia disse, e a primeira grande comunidade é a comunidade interna, é a comunidade educativa enquanto parceiros, envolvendo pais, alunos, professores, funcionários, estamos todos no mesmo barco, efetivamente. Depois temos um conjunto de projetos, quer ao nível do ensino profissional e das empresas e associações, quer depois também com a própria autarquia, ao nível da rede das bibliotecas, ao nível do PC, portanto, para a promoção e o combate ao insucesso. Temos depois aquilo que para nós é talvez um dos projetos mais interessantes do ponto de vista da participação da comunidade, porque ele é tripartido no âmbito do desporto escolar territórios, e que é o Judo for All e o Judo Forever, e que, portanto, é feito para as crianças, para os alunos, é feito também para os adultos em parceria com a Universidade Sénior e com o Clube de Judo da Marinha Grande, mas é sobretudo feito na perspectiva da verdadeira inclusão. E temos neste espaço a integração dos mais velhos, dos mais novos, dos alunos que têm determinadas dificuldades com outros que estão completamente à vontade na área do desporto, com alunos de diferentes faixas etárias e, portanto, nessa medida e nesse sentido, aquilo que nós sentimos cada vez mais é que dependemos dos outros, as escolas não podem ser ilhas, não podem ter, apesar dos muros, os muros são aquilo que nós dizemos, protegem-nos com o que possa acontecer, mas não têm de barrar ninguém à entrada na escola, e a escola tem que ser cada vez mais uma estrutura aberta à comunidade e à parceria. Muito obrigado. Doutora Ana Cláudia, mesmo para finalizar. Graficamente, e vou falar só para além daquelas parcerias que todos temos, desporto escolar, bibliotecas, etc., e pais, os pais estão sempre presentes, aquilo que nos distingue. Efetivamente, nós estabelecemos parcerias estratégicas em 3 vertentes. Uma relativamente ao abandono escolar, e que também toda a gente tem, com certeza, parceria, para além da autarquia, que também está sempre presente, a CPCJ, a Escola Segura, a Segurança Social e o tecido empresarial. Nomeadamente, andamos sempre a negociar com os empresários para que os avisos de recrutamento contemplem escolaridade obrigatória, conclusão, porque senão os nossos alunos profissionais corremos o risco de abandonarem a escola antes de completarem, assim que fazem 18 anos. Depois temos uma parceria também
para o ensino profissional, em que criámos um conselho consultivo com todos os parceiros que considerámos necessários para ajudar a não só a definir a oferta, mas toda a orgânica dos cursos e ainda a FCT, portanto a formação em contexto de trabalho, em que temos empresários, temos Câmara, temos Comunidade Intermunicipal, temos Ciência Viva, todos à mesma mesa a discutir o futuro e o processo destes alunos, do ensino profissional, e temos ainda pós-sucesso escolar, e muito definidas, pré-escolar, Ciência Viva, com o projeto Ciências XXS, vão aos jardins, engenheiras do ambiente, biólogas, cientistas, ensinar a descobrir a ciência, e é muito giro ver os alunos, a ver os corpos que flutuam, não flutuam, os corpos que se atraem e que não se atraem, luz e sombra, e a falar destes fenómenos complexos de uma forma interessantíssima e explosiva quando percebem o mecanismo. Depois temos também no primeiro ciclo, efetivamente, na parceria com o Clube de Ciência, com o Centro de Ciência Viva, em que todos os nossos alunos têm 25 horas de aulas no Ciência Viva. E, portanto, na Escola de Ciência Viva, em que, de facto, desde saídas de campo, é laboratório, a falar com cientistas, em toda uma interatividade, eles passam por isto. Temos também, no primeiro ciclo, uma parceria com o Conservatório Jaime de Chavinha no âmbito das artes. Vamos para o segundo ciclo, já falei, mantém-se a parceria do Ciência Viva e temos também com a Associação de Materiais Diversos, em que as tais 3 artistas residentes estão a ter a colaboração com os professores, mas numa vertente também formadora para os próprios docentes. E a partir do terceiro ciclo temos os politécnicos, a trabalhar, a validar os projetos, a via científica de cada um dos projetos que quer dar resposta a problemas da sociedade, da comunidade, e, portanto, são com os politécnicos de proximidade, nomeadamente mais de Leiria, e também tivemos no terceiro ciclo a Universidade de Aveiro, nomeadamente com o projeto Cientificamente Provável, mas a partir do secundário só universidades. E, portanto, e às vezes a mesma turma tem que falar com várias universidades e até com universidades estrangeiras, porque a hipótese que eles formulam, um professor de uma universidade responde: desculpa, mas eu não estou bem, eu tenho um colega da Universidade X que está a trabalhar com isso, se calhar vão lá, e vão a esses laboratórios e são validados. Portanto, estas são as parcerias estratégicas para garantir a sustentabilidade e até para os alunos poderem ver que, efetivamente, que esta integração curricular, este trabalhar os projetos, esta pedagogia de projeto em torno do currículo, faz toda a diferença, e em termos de empenho também. E pronto, é isto. É uma muito escola... Obrigado, muito obrigado. Sem muros. Muito obrigada. Peço desculpa por esta pressão final. Temos que terminar, que já tiramos o intervalo aos participantes. Muito obrigado, então boa tarde a todos. Boa tarde e obrigada também. Continuação de bom trabalho, Estela. Obrigada, Benedita. Muito obrigada aos colegas, ao Joaquim e à Benedita e aos nossos convidados, oradores extraordinários, com práticas riquíssimas, só podia ser, já se calculava, isto é o casting perfeito e, portanto, muito obrigada. Eu deixei resvalar um bocadinho, porque a riqueza da mesa, de facto, obrigou a isso, e vou então, com os nossos participantes, dizer-lhes que adiamos, são 10 minutinhos, pronto, às 16h40 encontramos-nos aqui novamente para o painel final. Bem-ajam, muito obrigada, uma riqueza, foi extraordinário. A doutora Ana Cláudia estava ali a trabalhar ao mesmo tempo, que eu via a dizer, está quase a acabar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.